Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, nesse canal aqui eu procuro trazer informações relevantes para vocês sobre modelagem e impressão 3D. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente, tá? A gente vai aprender a criar um produto totalmente do zero, esse produto que você está vendo aqui. E através das ferramentas de criação em 2D e 3D, será possível colocar todas as informações para a gente conseguir fabricar esse produto em uma impressora 3D. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo prático aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque fortalece muito para que a gente continue esse trabalho aqui no YouTube, beleza, pessoal? Outra coisa, todos os programas que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo são gratuitos e eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue acessar também. Então, entender que o que você aprende tem que ser colocado no mundo real é o que te faz aí avançar. Beleza? Então, vamos lá para o computador. Turma, então para darmos início aqui no nosso processo de criação, eu vou trazer aqui a referência que eu tenho, tá? E através da utilização dessa vista isométrica aqui frontal, a gente vai conseguir analisar todas as características necessárias em 2D para criar o nosso produto com todas as características, tá? Lembrando que o meu intuito aqui com esse canal, tá? Gratuito, é trazer informação útil para que você consiga criar seus próprios produtos para que assim você comece a criar seu portfólio online. Uma vez que você possui a habilidade de modelagem em 3D, além de criar produtos físicos, tá? Da forma de produtos físicos para o mundo digital, você consegue também fazer o inverso, o que te abre oportunidades também para monetizar esse tipo de negócio, beleza? Pessoal, então aqui a gente já consegue perceber que ele tem um perfil cilíndrico, né? Então a gente consegue fazer tanto por simetria quanto também utilizando dois círculos fechados com extrusão, mas o intuito aqui é criar um modelo personalizado, tá? Então a gente vai ter que levar em consideração essas medidas exatamente do perfil aqui, para que assim, pessoal, todas as informações seja inserida, tá? Então, nesse caso aqui, nós iniciaremos aqui por esse modelo aqui da parte de cima. E, turma, essas informações, na maioria das vezes, pode ser buscada com uma simples pesquisa no Google, tá? Então, se a gente vier aqui ó, no site da AliExpress, nós temos alguns tipos de produto onde a gente consegue, além de analisar tendências, criar produtos em cima do que já existe, tá? Então, adaptar o seu modelo de negócio a isso, a criar novos produtos e entender que soluções podem ser monetizadas. E assim a gente consegue, por meio dessas informações que a gente já tem, ir criando esse modelo aqui até dar formato para ele, tá? Como eu falei anteriormente, tem várias formas da gente criar esse perfil, tá? O meu intuito aqui é mostrar para vocês o que eu faria, tá? E eu gostaria de saber até mesmo se vocês fariam de forma diferente. E a partir desse detalhe aqui que a gente consegue dar, já pensando, né, no processo de revolução ali para criar esse perfil, a gente consegue com facilidade depois colocar características por características, né, de acordo com o que a gente tem aqui, para que essa fumaça ela deslize, ela caia, que ela escorregue até a parte de baixo aqui, até o recipiente que recebe essa fumaça, tá? Então essa base aqui, através da criação principal, que é o que eu vou mostrar para vocês, ela pode ser modificada, até mesmo editada, e através dessa personalização você consegue também agregar mais valor ao seu produto, que é um ponto positivo aí que a modelagem 3D ela pode te agregar, como você que acompanha o canal aqui há mais tempo já sabe, né? Então, pessoal, o que acontece? Eu tô com o Fusion 360 aberto aqui e já estou também com a imagem de referência. A gente pode trazer essa imagem aqui para dentro do programa e é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, para isso, eu vou inserir uma imagem dentro do Fusion 360. Eu posso vir aqui nessa opção tela, tá? E através da busca dessa imagem no meu computador, eu vou conseguir trazer esse background, tá? Essa referência para dentro do meu programa de criação em 3D. Vou selecionar aqui um plano de referência e selecionar o plano de referência é a primeira etapa que eu tenho que cumprir para clicar agora no botão OK, tá? O que finaliza essa operação de inserção para dentro do programa 3D e o que a gente vai fazer agora é simplesmente ajustar essa imagem que a gente colocou aqui de acordo com o produto em 3D que a gente quer criar, ou seja, o arquivo em STL. Para isso, eu vou clicar aqui dentro de telas, vou clicar com o botão direito, tá? Em calibração, onde eu consigo adicionar o diâmetro máximo desse STL. Então, eu tenho que levar em consideração até mesmo o equipamento que eu tenho para que eu não crie, por exemplo, um produto maior ou até mesmo menor do que o que a minha máquina
ela pode me entregar, tá? Então, clicando aqui em 2 pontos de referência, eu já consigo colocar um diâmetro, nesse caso aqui vai ser 100. O próximo passo aqui, turma, é inserir essa imagem exatamente no meio da minha origem, que é por onde eu vou começar o meu projeto, tá? Então, o primeiro passo aqui é habilitar a origem, né, que é exatamente o plano inicial que a gente clicou, e vindo aqui, ó, dentro da própria imagem, eu consigo clicar nessa opção aqui, ó, editar tela. Por quê? Inserindo exatamente a posição necessária para início dessa peça, eu vou finalizar essa operação, tá? Nessa janela que abre não tem muita coisa a se fazer. Se eu quiser, por exemplo, inverter a imagem ou alterar a posição dela de acordo com o detalhe que eu quero criar inicialmente, eu posso. Eu não preciso ficar preso, por exemplo, somente nessa imagem. Eu posso até mesmo colocar outras fotos como referência aqui no meu processo de criação. Como o intuito aqui é criar esse modelo com o limite de dimensão, o que a gente vai fazer? Eu já coloquei as bordas desse diâmetro aqui com uma medida específica e através dessa alteração aqui eu consigo criar o meu modelo com exatidão, deixando assim o STL com a dimensão máxima de acordo com o que eu coloquei aqui, que foi 100 milímetros, tá? Então, finalizando essa operação, eu posso clicar em criação de esboço 2D, selecionar um plano e através daqui eu vou começar a minha criação. Eu vou colocar essa medida aqui, ó, com 84 milímetros, beleza? E eu vou colocar a medida externa com 100 milímetros, de acordo com o que a gente especificou no começo. Por quê? De acordo com esse perfil aqui, eu posso fazer modificações, tá? Então, através desse processo aqui, eu já vou colocar todos esses detalhes aqui, né, para exatamente garantir que a minha peça ela já seja feito exatamente com o 2D otimizado, tá? Eu não vou seguir exatamente essas dimensões, eu posso até mesmo colocar com precisão essas medidas aqui, mas o intuito desse perfil aqui é exatamente colocar os detalhes para que o modelo final ele saia exatamente com as características para ser impressa de forma certa, né? Sem a necessidade de suporte ali e também com esses detalhes internos. Então a gente consegue perceber que para a fumaça aqui nesse caso deslizar no meio desse produto, né, deve ter ali algumas passagens, né, alguns caminhos que guiam essa fumaça. Então, o que eu posso fazer aqui? Como alguns perfis já são abertos, o que eu vou fazer? Eu vou criar através de ranhuras, tá? Alguns detalhes. Esses detalhes aqui, como eles não precisam ser precisos, eles vão ser coincidentes com essas linhas aqui, tá? E assim a gente vai começar a criar todos esses detalhes, tá? No final desse processo aqui, a gente vai ver aqui como é que ficou o 3D. Para continuar essa operação, eu posso continuar criando, né, esse detalhe, lembrando que aqui a gente não está colocando medida precisa, e esse detalhe em 2D aqui que a gente está executando nesse momento, ele vai servir exatamente para guiar aquela parte interna de deslizamento, beleza? Então, essa operação aqui, ela já pode ser finalizada, né? Então, para cortar esse modelo aqui, a gente sabe que ele vai ser um pouquinho diferente, né? E por isso, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou deixar um caminho aqui aberto, desse jeito aqui, tá? Sem muita medida, porque esse final aqui, ó, ele vai sair de fato para frente, então a gente já pode prever exatamente no 2D isso, né? E eu consigo até mesmo, olha só, fazer alterações nesse esboço que foi criado aqui, tá? Então eu posso vir aqui dentro de cota e de esboço 2D e clicando nessa linha aqui em específico, a gente consegue colocar uma medida, tá? Eu vou colocar só nessa daqui para você visualizar as possibilidades de inserção dessa medida precisa. Para esse modelo aqui, a gente vai pensar depois em uma otimização, tá? Eu posso trazer até em futuras aulas aqui a otimização para você conseguir fabricar esse produto aqui com extrema qualidade, gastando menos tempo e também menos material, tá? Então, se você deseja ver aulas específicas sobre otimização de produto, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu procuro depois fazer conteúdo sobre isso, beleza? Então, pessoal, depois de ter feito aqui esse esboço 2D, eu já consigo também criar essa base aqui, tá? Então essa base aqui, como ela vai ser encaixada nesse perfil, eu já consigo colocar uma restrição aqui de alinhamento, né? No meio dessa linha aqui ao centro da minha origem. E com isso eu vou conseguir colocar a espessura aqui necessária. Essa espessura aqui ela pode ser de 13 milímetros, beleza? Esse detalhe aqui da parte de dentro eu vou fazer depois, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou concluir esse esboço 2D. Aqui no meu canto esquerdo agora eu tenho tanto o esboço 2D feito quanto a minha imagem de referência, né? Que no caso aqui é a foto. E eu vou transitar entre essas duas configurações aqui, pessoal, através desse olho aqui, para que a gente consiga
visualizar exatamente o que a gente está fazendo em cada etapa. Então a primeira parte aqui vai ser exatamente construir, tá, essa espessura. Então para isso eu vou clicar aqui dentro de criação de extrusão, beleza? Eu posso usar o atalho E também para puxar ela, para invocar ela, e depois a gente vai fazer aquele perfil de cima ali, que é onde a gente vai encaixar a arruela, né, de metal, para que essa arruela ela meio que absorva ali a temperatura para que a sua peça em material plástico não derreta, tá? Então inclusive a gente já usou essa técnica aqui em outros produtos, tá? Que inclusive eu até mesmo trouxe aqui para o canal, e a gente vai usar esse perfil aqui para fazer depois, tá? Para não dificultar aqui o aprendizado nosso. Então, pessoal, como eu já cliquei aqui em extrusão, eu vou selecionar essa parte externa aqui, tá? E como esse modelo ele é igual, né, para ambos os lados, eu já vou conseguir, por exemplo, selecionar essa parte aqui, ó. Esses modelos vai me permitir fazer o quê? Olha só, eu já vou selecionar essa base aqui interna, né? Vou colocar aqui uma direção simétrica e após a finalização desse novo corpo, olha só o que aparece para mim, pessoal. Aparece para mim exatamente as características do meu produto de acordo com o que eu preciso, porém sem os detalhes funcionais. Então, olha só, para a gente conseguir modificar esse arquivo STL não tem muito segredo. Eu posso clicar nessa opção aqui, ó, de extrusão, tá? E selecionando aqui todos os pontos fechados, pessoal, e executando esse corte depois, a gente consegue deixar com uma medida menor, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse perfil exatamente com 20 milímetros, tá? De distanciamento. Vou retirar essa origem aqui, tá? E vou habilitar novamente a opção de esboço 2D. Por quê? É exatamente essa opção, por exemplo, que vai me permitir, através da retirada de visualização aqui do corpo, a seleção de todos esses esboços fechados, olha só, que dá o perfil ali que eu preciso, tá? Então, voltando à visibilidade do corpo aqui, ó, e alterando essa opção para simetria, a gente consegue colocar aqui, ó, a opção cortar em operação, e através do arraste aqui dessa ferramenta, a gente consegue fazer, olha só, uma retirada de material exatamente de acordo com o perfil simétrico, tá? Então, finalizando essa operação e retirando o esboço 2D, a gente já consegue perceber que metade do caminho aqui já foi feito, né? E o que a gente pode fazer aqui é colocar um arredondamento nessas laterais aqui, até mesmo para impedir, né, o uso do suporte. Então, quando a gente utiliza aqui, ó, nas quinas, como essa daqui, por exemplo, exatamente pensando em impressão 3D, a gente consegue evitar suportes, tá? Porque uma vez que a peça ali, ela vai sendo fabricada em um ângulo menor que 70 graus, você não precisa utilizar suporte, tá? Então essa é uma dica que a gente sempre dá aí, principalmente para os nossos alunos, para que eles entendam no mínimo as possibilidades de uso dessas ferramentas aqui, beleza? Então o processo de criação em 3D do primeiro modelo, do primeiro corpo principal aqui já foi feito, tá, pessoal? E usando os esboços em 2D ainda, a gente vai continuar a nossa criação. Então eu posso buscar esse perfil aqui, ó, em 2D que a gente fez lá inicialmente, e eu posso puxar aqui uma determinada distância, né? Porque o que a gente precisa aqui fazer aqui basicamente é um rebaixo, que é onde vai armazenar aqui exatamente a fumaça que cai, tá? Então eu vou colocar aqui uma distância de 55 milímetros, tá? Essa distância aqui, ela depende do que você quer fazer com o seu produto. Como o intuito aqui é fabricar de uma vez só, a gente vai pensar nesse produto para que ele seja fabricado assim, ó, tá? Sem a necessidade de suporte, aqui a gente consegue colocar até mesmo alguns arredondamentos. Perfeito, pessoal. Após essa criação aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar o novo corpo que a gente precisa para usar como referência, tá? E através dessa otimização a gente vai salvar como STL e a gente vai falar também sobre o posicionamento dessa peça, tá? Porque a gente consegue evitar até mesmo o tempo aqui, não precisando assim imprimir parte por parte de forma separada para juntar tudo depois. Então, para continuar aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro de criação de esboço 2D, vou selecionar o plano central, que é exatamente o plano que a gente iniciou a nossa criação, e através daquele perfil que a gente tem lá de referência, né, que é exatamente aqui o incenso, a gente vai criar esse modelo basicamente do mesmo formato que ele possui. E assim, basicamente, pelo que a gente analisou, exatamente isso aqui já vai ser o suficiente para fazer o processo que a gente quer, tá? Por quê? Usando isso aqui como referência, eu consigo, por exemplo, usar a medida da arruela que eu tenho nesse produto aqui. E olha só, através de um retângulo, eu já consigo, por exemplo, criar, né, o detalhe interno ali para uso desse modelo. Então, normalmente aqui a gente tem um furo, né, com 1.5 ali de espessura, tá? Essa medida aqui, ela vai ser de 10 milímetros e, como você já sabe, ele vem também com furo, né? Então a gente consegue utilizar esse esboço 2D aqui de uma vez só com revolução, né? Através dessa ferramenta de criação em 3D aqui, ó,
e através do eixo de rotação eu vou criar um novo corpo, dando assim o formato necessário para a gente retirar material ali do perfil inicial, tá, pessoal? Então, o que acontece? Essa revolução que a gente fez aqui, ó, essa espessura, por exemplo, ela pode ser colocada até com mais, tá? Porque como a gente vai fazer a retirada com o Combine, vai ficar até mais fácil se esse perfil aqui ele for maior do que a gente tem de referência, né? Então, aqui a gente já consegue analisar até se a espessura do perfil ela já vai ser o suficiente. Caso aconteça de você ter que fazer alguma modificação durante o processo, não tem problema. Aqui nessa parte inferior do programa Fusion 360, você tem um ambiente chamado linha do tempo, onde você consegue analisar ferramenta por ferramenta que foi utilizado e até mesmo fazer modificações necessárias no seu produto. Se eu quiser, por exemplo, alterar a dimensão inicial dele, né, colocando assim com 30 milímetros de espessura, eu já consigo, por exemplo, analisar que esse perfil aqui ele pode ser movimentado para a parte de baixo. Opa, e aí, pessoal? Passando aqui para dar um recado rapidinho. Tá? Quando eu iniciei no mercado de impressão 3D, eu não tive muita informação que me ajudou a ter resultado no campo de batalha. Hoje, de fato, sem informação, a gente não consegue fazer quase nada. E o pouco que a gente consegue aprender, tá, em canais do YouTube gratuitos e também até mesmo em cursos que já são disponibilizados na internet, a gente não consegue aproveitar ao máximo. E finalmente, depois de muito tempo, eu consegui entender como que eu conseguiria utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, usando assim uma ferramenta CAD da minha própria casa, através da criação de STL totalmente personalizado. Se você quer aprender essa nova profissão, se você quer aprender a criar seus próprios produtos em 3D, do absoluto zero, do básico ao avançado, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue acessar o nosso treinamento completo 3D Tech. É um treinamento onde você consegue aprender modelagem, impressão 3D para negócio e assim desenvolver seus próprios produtos com extrema qualidade e lucratividade. Então clica aqui no link para você conhecer. Vamos para cima. E olha só, exatamente de acordo com a profundidade que eu deixar, é exatamente como o meu perfil ele vai ser construído. Então, esse modelo aqui, por exemplo, né, como a gente tem ali uma especificidade nele, que é justamente esse perfil circular, o que a gente pode fazer? Eu posso inserir esse modelo dentro do outro mesmo, não tem problema, tá? E através dessa ferramenta combinar aqui, ó, eu posso selecionar o corpo principal e o corpo de retirada. Se eu quiser também, uma coisa interessante que é necessário que você saiba, é que eu posso optar por deixar, né, esse corpo secundário que a gente fez aqui no ambiente de criação. Então, se eu quiser manter ele, o que eu faço? Eu ativo essa opção aqui, ó, conservar ferramentas, tá? Então, clicando aqui, ativando essa opção, o que acontece? Se eu clicar aqui em OK, exatamente os dois corpos continuarão aqui no meu processo de criação, porém com a retirada de material que foi feita ali com o Combine. Então, com o Combine eu consigo, além de juntar peças, né, corpos para criar detalhes, como também eu consigo retirar. Então, através desse processo que a gente consegue fazer isso com facilidade, o que me permite, por exemplo, né, criar um novo esboço em 2D aqui nessa parte superior, deixando, por exemplo, um rasgo no meio da peça. Então, se eu criar aqui, por exemplo, um círculo de 9 milímetros, tá? Não é uma referência exata aqui. Transferindo essa furação aqui para essa parte de baixo, eu já consigo, por exemplo, retirar esse perfil, tendo aqui exatamente o modelo necessário para a fabricação, tá? Podendo, assim, até mesmo já salvar esse modelo como STL. Eu consigo colocar chanfros aqui nesse perfil, porém, o que me resta aqui é exatamente finalizar essa parte de baixo, tá, pessoal? Então, como é que a gente pode fazer isso? Esse modelo aqui, ele possui uma passagem, né, externa para cá. Então, eu posso clicar aqui dentro de criação de esboço 2D e selecionar essa parte aqui frontal, né, buscando exatamente as referências que eu tenho ali para essa criação. E através do P, né, que é o Project, onde eu consigo puxar linhas que já existem dentro do meu ambiente de criação, eu consigo, assim, finalizar esse esboço 2D e através do corte desse perfil, mais ou menos aqui, eu consigo puxar o esboço fechado para dentro da minha criação. O que me permite, por exemplo, ativar essa opção aqui, ó, de arredondamento para deixar
essas quinas exatamente iguais ao que eu tenho aqui nas laterais, tá? Então, através dessa abertura que eu tenho aqui, finalizando o meu modelo, o que eu posso fazer? Eu já consigo criar aqui aquele rebaixo que falta, né? Então, novamente, fazendo esse processo, né? Repetindo lá a seleção do esboço 2D junto com a criação do meu perfil fechado, eu consigo aqui, por exemplo, colocar medidas dessa borda, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 5 daqui. 5 daqui. E 5 daqui. Essa distância aqui eu posso alterar ela, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar bem rente a essa parede, tá? Vem aqui, ó. E colocando aqui um distanciamento, né? Com mais ou menos menos 6 milímetros. Eu consigo, por exemplo, colocar arredondamentos nessa borda, até mesmo para deixar o meu arquivo em STL ali mais bonito, né, com aspecto visual melhor. Eu consigo aqui, por exemplo, colocar até mesmo um arredondamento que me permita fabricar esse produto sem necessariamente ainda o uso do suporte. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é pensando nesse caso, porque se a peça ela é fabricada, né, dessa forma aqui, a gente não precisa de fato utilizar nenhum recurso aqui do lado, né? Então, se eu coloco aqui um chanfro, por exemplo, com um ângulo máximo de 45 graus, da mesma forma vai funcionar aqui durante todo o modelo de fabricação, tá? Nem até mesmo aqui, onde a gente colocou esse perfil, será necessário, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui é adicionar outros chanfros, tá? Então, nesse caso aqui, a gente consegue adicionar chanfros tanto nessa parte de cima quanto nessa parte de baixo. Eu consigo adicionar chanfros também aqui, ó, nessas quinas, tá? Se eu adicionar somente aqui nessa parte de cima, vai ficar até mais fácil, porque essa parte de baixo aqui, quanto mais área de contato tiver na mesa, melhor, tá? Então, esse produto, ele pode ser criado exatamente assim, o que te permite, por exemplo, criar até personalização, caso você já tenha até mesmo outros produtos iguais a esse tema aqui, beleza? Então, esse modelo, ele pode ser ajustado de várias formas diferentes. O que a gente trouxe aqui é exatamente o processo de criação desse modelo através de uma imagem de referência, tá? E através desse perfil aqui, a gente consegue salvar ele como STL, jogar aqui dentro de um software de fatiamento, como o Cura, como o Prus Slicer, para inserir aqui todas as informações necessárias. Então, como eu disse aqui no começo desse vídeo, caso você necessite, caso você não saiba programar as suas peças aí com extrema qualidade, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo aí para ajudar vocês, beleza, pessoal? Então, realizando esse processo aqui, eu posso clicar com o botão direito em cima da peça e clicando aqui, ó, em salvar como malhas, eu consigo selecionar o tipo, que é arquivo STL binário, tá? A unidade de medidas para manter o meu produto com extrema qualidade você pode deixar em milímetro, tá? E o refinamento alto aqui para que todas as malhas do seu modelo ele seja inserido na sua criação. Se você colocar, por exemplo, um refinamento baixo aqui, por exemplo, ele pode gerar menos malha e, consequentemente, eliminando assim também qualidades do seu produto feito ali com todos os detalhes certinho do jeito que a gente mostrou aqui, tá? Então, através dessa opção aqui, clicando em OK, a gente consegue salvar no nosso computador de forma simples e eficiente. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de se inscrever no canal caso você não for inscrito. Também é muito importante que você deixe o seu like para fortalecer esse canal aqui, tá? Para que a gente continue esse trabalho. E eu espero que você tenha aproveitado aqui conhecimentos importantes que a gente deixou nesse vídeo, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu!